Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, Enem 2019, caderno 5, amarelo, segundo dia de prova. Vamos resolver aqui a questão 168. Fazer a leitura, né? Tá assim, ó. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, né? É uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo raiz de x, o terceiro x elevado a 1/3, o quarto x ao quadrado, né? E o último x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo, quer dizer, não foi nem 0 nem 1, certo? E aí vem a pergunta, né? Qual desses países obteve o maior IDH? E aí, né? Qual das alternativas seria a correta nesse caso, né? Então, vamos dar uma olhada em como resolver este exercício. Bom, para a gente poder resolver esse exercício, eu montei essa tabelinha aqui e eu vou trabalhar com dois valores, no caso o 8 e o 0,80, para a gente poder entender o que acontece com essas potências aqui, né? Então, ó, foi dito aí, né, que tem um lá que é x ao cubo, o outro é x ao quadrado, o outro é só x, que é x a primeira, né, que é x elevado a 1 aqui. Tem o raiz de x, que é a mesma coisa que x elevado a meio, tá certo? E tem raiz cúbica de x, que é o mesmo que x elevado a 1/3, tá certo? Então, são esses os valores aí que são passados no enunciado, tá certo? Aí você olha e fala, pô, mas tem um monte de letra x aqui, né? Como que eu faço para saber, né? Quanto é esse valor, qual é o maior, qual é o menor, né? O que eu faço? Então, qual é a minha sugestão? Bom, como eu falei, né, vou trabalhar com esses dois valores, né, o 8 e o 0,80, e vamos ver o que acontece, certo? Percebam que, ó, daqui para cá tá diminuindo o expoente, né, ó, 3, 2, 1, meio, 1/3, quer dizer, cada vez diminui mais, né? E quando isso acontece e eu pego um número inteiro maior que 1, por exemplo, o 8 aqui, olha o que acontece, né? Ó, x ao cubo seria, então, 8 ao cubo, nesse caso aqui, né? Quando eu faço 8 ao cubo, ó, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá quanto? Isso dá 512, beleza? Quando eu faço x ao quadrado, né, quer dizer, seria 8 ao quadrado, isso vai ser 8 vezes 8, que dá quanto? Que dá 64. Quando eu coloco x, ou x à primeira, que é a mesma coisa, é o próprio valor, ou seja, é 8. Certo? Quando eu calculo raiz de x, que é a mesma coisa que x elevado a meio, isso vai dar aproximadamente, tá? 2,8. Não é exato esse valor, tá bom? É aproximado 2,8, tudo bem? E calculando raiz cúbica de x, ou seja, raiz cúbica de 8, dá exatamente 2, tudo bem? Então, o que a gente acaba percebendo aqui é, quando eu pego um número inteiro aqui, que é maior do que 1, o que acaba acontecendo com os valores? Conforme eu vou diminuindo o expoente, os valores também diminuem, concorda? Ó, 3, que é o maior, ó, tem o maior valor aqui. O segundo maior, que é 2, é o segundo maior valor. Aqui é 1, bom, aqui ficou menor. Diminuiu mais ainda, tá certo? Ou seja, diminui o expoente, diminuem os valores, tá certo? Isso quando o número é maior que 1. Agora, olha o que acontece quando o número está entre 0 e 1, que é exatamente a situação do exercício, tá certo? Então, peguei aqui o 0,80, poderia ser qualquer outro valor, tá? Só coloquei o 0,80 na verdade, porque como é 8, 0,80, os dois vão ficar parecidos aqui, e os valores, a gente vai ver que nem todos vão ficar parecidos, principalmente aqui no final, tá bom? Quando eu faço, ó, 0,80 ao cubo, porque é x ao cubo, olha quanto dá o resultado. 0,512. Se você pensar em dinheiro, ó, 0,512 vai ser menor que 0,80. Por quê? Ó?
o 0,80 seria o quê? 80 centavos, pensando em dinheiro. 0,512 seria 51 centavos, quer dizer, diminuiu o valor. Pega x ao quadrado agora, né? Quer dizer, faz 0,80 ao quadrado. Quando eu faço 0,80 vezes 0,80 dá quanto? 0,64. Quer dizer, também diminui, ó. Isso aqui seria 80 centavos, pensando em dinheiro, aqui seria quanto? 64 centavos, diminuiu. X ou x ao primeiro é o próprio valor, né? Então 0,80 fica 0,80 mesmo. Quando eu calculo raiz quadrada, né, que no número inteiro aqui diminui, olha o que acontece aqui, ó. 0,80 calcula a raiz quadrada, que é o mesmo que x elevado a meio, né? Então seria 0,80 elevado a meio, quanto que vai dar? Vai dar aproximadamente 0,89, quer dizer, aumenta o valor, né? Quer dizer, aqui seria 80 centavos pensando em dinheiro, aqui seria 89 centavos, tá certo? E quando eu tenho raiz cúbica de x, que é o mesmo que x elevado a 1/3, olha o que acontece com o valor também. Também aumenta, né? 0,80, que seria 80 centavos, aqui seria aproximadamente, né, 0,93, não é exato esse valor, mas seria o quê? 93 centavos pensando em dinheiro, tá certo? Então, o que a gente percebe? Quando eu pego um número inteiro maior que 1 e olho para os expoentes, quanto maior o expoente, maior o valor, né? Perceba que aqui, conforme eu vou diminuindo aqui os expoentes, ó, o valor diminui, tá certo? Agora, quando eu pego um número que está entre 0 e 1, é o contrário. Conforme eu vou diminuindo aqui os expoentes, olha o que acontece com os valores. Os valores aumentam, tá certo? Então assim, independente de você pegar 0,80, 0,70, né? Qualquer número que você pegar entre 0 e 1, isso vai acabar acontecendo, tá certo? Ou seja, o maior valor vai ser quando você pegar x elevado a 1/3, tá certo? Independente do valor que você pega aqui entre 0 e 1, tá certo? Então, como o maior valor vai ser o x elevado a 1/3, independente do valor de x, é só você olhar nas alternativas, né? Bom, a alternativa lá que mostra o x elevado a 1/3, que é o terceiro na situação, é a alternativa C. Beleza? Então, só tomar esse cuidado aí, porque quando eu tenho um número inteiro maior que 1, é só olhar, né? Maior expoente, maior valor. Agora, quando tiver entre 0 e 1, inverte a situação, beleza? Então, por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!